Oi, gente! Hoje voltei para falar sobre um traço de caráter. Ontem nós falamos a respeito do oral, que é um traço de caráter muito sentimental, muito sinestésico. Hoje eu vou falar sobre o traço de caráter psicopata. Não se assuste com os nomes, todos os outros vídeos eu falei a respeito para que vocês não se assustem com o nome dos traços de caráter. É um nome científico que permaneceu com esse nome e não tem nada a ver com o psicopata que nós ouvimos tradicionalmente falar, que mata, sociopata, aquele que, né, aquele que mata mesmo, que passa nos noticiários. Não tem nada a ver. Vou falar sobre o traço de caráter psicopata e eu tenho certeza que aqueles que se identificar com esses traços de caráter vai gostar, vai falar, eu sou assim, eu gosto de ser assim, entende? Porque o traço de caráter tem como uma essência o poder, é uma essência do traço de caráter predominante do psicopata. E para que nós possamos entender melhor sobre esse traço, eu vou falar desse traço, eu vou falar logo no início, na infância, quando ele foi formado. Então, ontem eu falei que o traço de caráter oral, ele tem a sensibilidade maior aqui, porque está sendo melinizado, está sendo mandando mais estilos neuronais nessa área. Então, no tronco é onde está sendo mais estímulos neuronais, mais está sendo melinizado, está ganhando mais movimento, está ganhando mais domínio nessa região, que é o traço de caráter psicopata. Então, nessa fase, é uma fase de 1 a 2 anos de idade, é uma fase onde a criança já saiu desse estado de simbiose, que é aquele estado de eu e a minha mãe e eu, e achando que é uma coisa só, ele e a mãe, já é uma parte onde ele já percebe outras pessoas, já interage com outras pessoas e já caminha. Então, ele já caminha com as próprias pernas para estar relacionando com outras pessoas. E ele logo entende que simplesmente existir e abrir a boca não é o suficiente, porque ele tem que estar sempre fazendo uma gracinha, ele tem que interagir com o movimento. E nessa fase, é a fase onde os pais, ele espera com expectativa, ó, a criança dá aquela risadinha, ele fica feliz, ele mostra, olha a risadinha do meu filho, olha como ele canta, olha, ele está sabendo fazer isso, fazer aquilo, e mostra pro pai, pra mãe, pro tio, pra tia, para todo mundo que chega aquele criança como se fosse um troféu. Então, logo quando a criança percebe que ele precisa de fazer algo para ele receber tanta atenção assim, ele acha que ele se sente manipulado, entende? Então, se isso é repetidas vezes, ele vem sentindo isso, então ele vai arquivar que eu preciso de fazer algo para que eu seja notado, eu preciso de fazer algo para que eu seja amado. Então ele vai estar sempre fazendo, porque a mãe me mostra quando precisa, quando chega alguém, quando chega alguma visita, quando chega uma avó, ou quando me quer, e quando eu não estou fazendo, eu sou largado de lado. E eu tenho que estar sempre ajudando no ambiente familiar. Às vezes tem pequenininhas, pouquíssimas tarefazinhas, mas que antigamente ele só precisava de chorar. E agora não funciona mais. Espera, eu tenho que fazer alguma coisa, nem que seja uma gracinha, nem que seja uma fofurice, entende? E esse traço de caráter também, ele é muito formado quando a criança, ela percebe que, às vezes a mãe vai bater nessa criança e a criança já solta aquela frasezinha, ah, mãe, não faz isso, você é tão linda, tão bonita, e a mãe já derrete e a mãe não bate, entende? Ou às vezes a criança quer algo e a criança chora, a criança esperneia, a criança faz aquela pirraça mentirosa que não sai uma lágrima nos olhos e logo ela consegue aquilo que quer. Então a criança sabe, opa, então se eu chorar, se eu manipular aqui, né? Eu acho que ele não pensa assim, vou manipular, mas ele usa desse artifício, dessa artimanha. Por quê? Porque ele precisa sempre estar fazendo, mas ele não tem tanto controle nas pernas, então ele não vai, ele não faz. Então ele vai articular para que a mãe faça por ele, ou ele vai articular para que ele tenha aquilo que quer dessa forma, chorando, às vezes com uma frase bonitinha, seduzindo a mãe para que a mãe pare de bater ou de alguma coisa, para ele estar ganhando. Então, logo, nós podemos perceber que o traço de psicopatia é um traço muito bem articulado. Então, ele fala muito bem, ele se vende muito bem, ele manipula muito bem, ele é um bom líder. Ele é um bom líder, esse traço de caráter
psicopata, ele tem o domínio, então às vezes no corpo dele a gente pode perceber que o tronco dele é maior do que a perna, do que o quadril. Às vezes a gente percebe até homens que malha, ele sempre tá crescendo em cima, mas quando é embaixo eles não crescem, não, a perna continua fina. Então o formato do corpo do psicopata vai ser sempre grande em cima e mais fino embaixo. Até no rosto você pode perceber que ele vai ter um afunilamento aqui, vai ser maior aqui e mais fino, o queixo mais fino mesmo, a coxa vai ser mais grossa, vai afinando, vai afinalando. A postura do psicopata é sempre uma postura que demonstra mais poder, então ele vai sempre estar empoderado, colocando os braços assim, às vezes articulando, às vezes o movimento do psicopata é de cima para baixo, o olhar do psicopata é aquele olhar que parece que está te escaneando, te vendo por dentro. Presta atenção nos meus cílios, coloquei. Então, é um olhar assim, assim, o aperto de mão é aperto de mão como é que fala, gente? Que vai pra frente, ele que dá aquele aperto de mão, às vezes é um aperto de mão mais forte, pega na mão assim. Presta atenção no aperto de mão do presidente da República dos Estados Unidos. O Trump, né? Assim que fala, o Trump. Então ele é muito psicopata, dá pra ver pelo corpo, dá pra ver pelos gestos. Então o psicopata, a gente também vê isso nos animais. Perceba o pavão, por exemplo, ele logo cresce para se parecer maior. Existe essa inteligência inconsciente corporal dos animais, quanto também da gente. Quando você vai mexer com uma galinha, ela cresce também, um gato cresce, qualquer pássaro ele cresce para quê? Para se parecer maior, para se projetar maior, para demonstrar mais poder. E conosco também é a mesma coisa. Nós temos a pessoa que tem um traço de caráter predominante, um pouco maior de psicopatia, você perceber que ele cresce aqui. A postura dele, ele sempre vai estar parar com as pernas abertas mesmo. Nunca com a perna fechada, para quê? Porque ele está buscando base. Para quê? Para se igualar ao tronco, entendeu? Para se projetar maior. Ele sempre está um pouco mais avançado, a mão e tudo, às vezes o gesto, igual eu falei, o aperto de mão, às vezes é um pouco mais para cima, o olhar, que é aquele olhar que te avalia. Então, esse é o traço de caráter psicopata. O psicopata, ele tem 3 formas de reagir, quando ele está tanto na dor quanto ele está no recurso. Quando ele está no recurso, você vai perceber que ele tem uma liderança natural. Ele vai chegar, ele vai liderar, ele vai descobrir naquilo que certas pessoas é bom em algo, em outro, e vai articular para as coisas acontecerem. Ele vai se sentir valorizado por fazer, não por ser, mas por fazer. O bom de você prestar atenção no traço de caráter psicopata é para você não esperar tanto sentimentalismo dele. Se chegar com algum sentimentalismo, ele vai... O que nós podemos fazer para esse quadro mudar? É sempre o fazer, e ele sempre valoriza isso, ele sempre quer se sentir valorizado por isso. A dor do psicopata é a dor de ser manipulado. Então, dentro de um ambiente, se ele se sentir manipulado, ele vai se sentir na dor, entende? Um psicopata, ele nunca vai, ele não gosta de receber, ele sempre vai pensar que alguém tem alguma coisa, por exemplo, alguém vai trazer um bolo de fubá da avó Joana, vou trazer um bolo para fulano porque ele é tão legal, quando você chega com aquele bolo, ele vai falar, poxa, por que a pessoa tá me dando esse bolo? Peraí, o que ele quer em troca desse bolo? Peraí, fulano, vai lá, compra um bolo de trigo e traz pra mim, porque eu não quero dever favor pra ninguém, não. Então, mais ou menos assim, o psicopata, ele não gosta de dever favor. Sempre quando vem com alguma coisa pra ele, ele já desconfia. Opa, peraí, ele quer alguma coisa em troca. Ou, se ele realmente quer aquele bolo de fubá, ele trouxe esse bolo de fubá para mim. O que eu posso fazer para ele trazer de novo esse bolo de fubá para mim? Então, ele vai manipular a situação para que você sempre traga aquele bolo de fubá para ele, entende? Então, dessas duas formas. E o psicopata é um traço muito bom, um negociador nato, um vendedor nato, um líder nato. Eu admiro bastante, é muito racional, muito prático o psicopata. O psicopata, ele na dor, ele tá reagindo de 2 formas. Ele pode te seduzir,
Então, ele olha para um ambiente de trabalho ou um ambiente que ele está convivendo e pode tentar descobrir no que aquela pessoa é boa, no que ele pode seduzir aquela pessoa, no que ele pode manipular aquela pessoa para fazer para ele alguma coisa que ele realmente queira. Então, ele vai usar a lábia, ele é muito persuasivo, então ele vai usar todos os artifícios dele para ele conseguir aquilo que quer. Um psicopata também, ele pode usar como vitimismo. Percebe quando uma criança é pequena? Eu já falei, né, que ela faz pirraça ou ela chora. Então, ele vai levar isso quando adulto também. Não vai abandonar, não. Essa memória emocional funcionou, então vai funcionar para a vida toda. Então, às vezes, ele se faz de vítima para ganhar nenhum poder, nenhuma situação. Então, ele está sempre se fazendo de vítima. Outro caminho também que o psicopata na dor ele pode usar é o medo, o caminho do medo. É muito autoritarismo, ele vai usar a sua autoridade, ele vai usar tom de voz, ele vai colocar a pessoa em xeque contra a parede mesmo, para que a pessoa faça aquilo que ele queira. Então, gente, esse não dá para explicar muita coisa sobre o traço de caráter, psicopata e os outros traços, porque fica muito longo o vídeo. Mas se você se identificou ou conhece alguém assim, eu gosto muito desse traço de psicopatia, é um traço que é pra frente, é um traço que lidera, é um traço que é muito bom. Se você tá próximo de uma pessoa que lidera, às vezes você elogiar, nossa, você é muito bom na sua liderança, o que você faz é muito bom. O psicopata, ele gosta do fazer, ele acha que ele tem valor no fazer. Porque quando ele era pequeno, quando ele fazia, ele tinha mais atenção, mais carinho do pai e tudo mais. Então, esse foi o traço de caráter do psicopata. Lembrando vocês, são 5 traços de caráter e não somos apenas um. Somos a mistura, a mescla de todos esses. Então, ora a gente usa um pouco de psicopatia, ora a gente usa um pouco de oralidade. Um filme que eu gosto muito é Divertidamente. Aquele filme foi calculadamente assim pensado, estudado, feito, e você percebe que se você prestar atenção em todos os vídeos que eu falei, você pode identificar cada traço de caráter que tem lá e entender melhor como esses bonequinhos funcionam na nossa mente. Uma hora é o psicopata, uma hora o rígido. Eu tenho que dar atenção para todos esses traços de caráter e sair na dor. O interessante também, gente, é que tem pessoas que vivem uma vida sem perceber que está na dor daquele traço. E nós temos muito recurso em cada traço, muitas habilidades, porque ele é formado num período onde nós chamamos de trauma, que é algo que nos trouxe um desconforto. Diante desse desconforto, nós tivemos que reagir para não sentir aquela dor que nos trouxe aquele trauma, entendeu? Explicando muito rápido, explicando assim, a gente vai continuar falando sobre esses traços de caráter, sobre muito mais assuntos, e eu espero que você veja todos os vídeos, porque vale a pena, muito a pena mesmo. Um beijo para vocês e amanhã eu vou falar de outro traço, tá?